Salve, pessoal! Estamos retomando aqui o Media Power, hoje com um convidado mais do que especial, meu amigo, meu irmão André Bastos aí, queridão, que a gente já trabalhou juntos, já fez vários projetos juntos, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a trajetória do André e as novidades. Ele está plantando um monte de coisas legais, então vamos conversar, vou dar boas-vindas. Salve aí, André! Obrigado, cara, por ter vindo aí. Como que você tá? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem, Luiz. Estamos trabalhando muito, fazendo muitas coisas, né? Como eu te disse antes, o relacionamento não para, fazendo bastante coisa. Então, eu vou te dar um desafio aqui. Cara, você sabe que o recordista aqui no nosso podcast é teu irmão, né? O Fábio. Então, vamos ver se, se a gente faz mais barulho que o Fábio aí. Cara, tomara que faça, embora a história seja boa, né? Uma história boa. Ele alongou um pouco o conteúdo da história ali, né? Ficou contando várias horas aí, mas... A história do Fábio é sensacional, né? A gente tava conversando antes, o Fábio realmente, ele tem a jornada do herói, né? Ele é o cara improvável que venceu todos os obstáculos e hoje tá bombando, né? Sim, graças a Deus, assim. Tipo, a história é boa e a história é verdadeira, né? Eu tava conversando com alguém esses dias, não lembro quem que era a pessoa. Desculpa que eu não tô dando crédito aqui, não tô lembrando. Mas, cara, storytelling é lindo, mas se é verdade é maravilhoso, né, cara? E a história é essa mesmo. Então, assim, tipo, a gente se orgulha da software, assim, tipo, eu e o Fábio, você sabe disso, né? A gente se orgulha muito, né? Mas é um orgulho que a gente viu nascer dentro de casa, aconteceu aquilo lá mesmo que ele contou, então não é uma história, eu tô inventando determinada coisa ou não. Não, é uma história de verdade. Aquilo lá aconteceu na minha frente, aconteceu todo dia na nossa casa, né? Então, é uma coisa que é legal, emociona a gente, na verdade. Para quem não conhece a história, entra lá, veja o podcast com o Fábio Bastos e vocês vão entender qual é a história, que é a história da empresa, como ele fundou, é uma história muito bonita, de superação e tal. Mas você tem uma história que é parecida com a minha, porque você é irmão mais velho, né? E nessa história bonita do Fábio, você teve uma participação muito grande, né? Desde o início, vocês, como irmãos que se relacionam super bem, né? E, pô, você foi o cara que foi buscar pro Fábio a possibilidade dele estudar estagiando dentro da Uniopet, né? Da universidade. Ele virou estagiário e ele estagiando lá, ele ganhou uma bolsa de estudo e teve condição de continuar os estudos dele. E foi lá que ele começou profissionalmente. Então, muito legal, você como irmão novinho ainda, né? Você também era super 18. jovem, né? Teve a ideia, aquela sacada, vamos resolver teu problema. E é bem tua cara mesmo, né, André? Tipo, o resolvedor de problema, esse cara relacional. Na verdade, sim, e era bem isso mesmo. A gente tinha que resolver um problema e, cara, era nosso problema, né? Nossa família. A gente precisava seguir em frente, né? Era um momento difícil. Eu acabei de contar pra você isso, mas, assim, a gente teve um problema familiar. Meu pai e minha mãe se separaram e a gente ficou meio que num momento ali sem ter o que fazer. Né? O Fábio, financeiramente ruim. Ficou bem ruim financeiramente. A gente ficou numa situação meio, vamos dizer, caótica aí. Meus tios ajudaram bastante a gente, minha avó. Então, assim, sorte, né? Como te disse antes, assim, às vezes a gente acha que é sorte, mas a gente tinha aquelas pessoas perto da gente, né? Então foram elas que... Hoje, até contextualizando, né, para quem está assistindo, hoje vocês têm a Software, que é uma das maiores empresas de desenvolvimento de software aqui do Paraná, né? E você estava comentando que eu não sabia que lá atrás, eu sei que você tem uma formação na área de publicidade e propaganda, na parte de marketing. Eu sei que você foi professor por muitos anos aí de várias instituições de ensino. Mas eu não sabia que você começou a tua primeira faculdade foi de processamento de dados, foi isso? Foi a primeira faculdade que eu passei na PUC, né? Em 2000 e... Não, 2000 não, olha só, é distante, né? 1995. Fazia PUC lá em São José, naquela faculdade da saída lá da BR para Santa Catarina. Um campus de São José, né? Isso. Fazia lá análise de sistemas. Então foi a primeira faculdade que eu entrei, foi essa. E daí, na época, teve esse aperto... Foi bem na época que minha mãe e meu pai se separaram. E daí você foi fazer matemática. Daí eu fui fazer matemática. Então, porque era a faculdade mais próxima
que tinha programação, né? Então continuava tendo programação em matemática, porque eu não fiz o bacharel, fiz licenciatura, né? Uhum. Então já era uma faculdade mais voltada pro cara que vai, entre aspas, trabalhar. Matemática nunca é muito visto por esse Matemática campo do é uma trabalho, ótima né? faculdade, né? Mas aí é que eu te digo, até muita gente eu falo isso, cara. Matemática foi a faculdade que, apesar da publicidade, que obviamente que me abriu portas, né? Sim. Mas apesar disso, o campo que eu mais trabalhei foi o campo da publicidade relacionado à matemática, porque eu trabalhei muito com pesquisa e análise de mercado. Fiquei muitos anos trabalhando com isso. Eu ia dizer, matemática e estatística são duas faculdades que o pessoal não olha com... não dão o devido valor, né? Não, e na nossa área... É uma baita formação. Hoje, a matemática que está dentro da publicidade, ela é fantástica, porque a maioria das disciplinas hoje de investimento, de mídia e tudo mais, elas estão muito focadas nisso. Né? Então, CAC, LTV, os próprios indicadores de mídia todos, cara, para mim era simples fazer aqueles cálculos, porque matemática, o nível de cálculo é lá no topo, né? Sim. Aí a gente vai para a matemática da mídia ali, que é dividir um pelo outro, calcular uma probabilidade ali, cara, ficava fácil, entendeu? Não, e o mais legal é o seguinte, não é você... numa faculdade de matemática, você aprende a raciocinar matematicamente, né? Você fica muito mais rápido do raciocínio. Então você acaba montando essas fórmulas, esses cálculos, sem necessariamente precisar aprender fórmulas, né? Você deduz isso aí, né? Aí você, vamos dizer assim, sem menosprezar, mas você acaba ficando mais rápido para fazer isso. Você já tem a noção do que está acontecendo por trás de uma pesquisa, você entende da onde veio, da onde vieram os números. E depois se pivotou para publicidade e propaganda? Como que foi? Depois eu não terminei matemática, né? Eu fiz até o 3º ano, mais ou menos. Aí... Chegou a fazer cálculo, álgebra linear? Eu cheguei a ser a pessoa que ensinava os que não sabiam, como que é o monitor eu era da sala, de cálculo. Uau! Eu dava, tipo, o cara reprovou na disciplina lá e precisava de uma ajuda de alguém, não tinha professor, eu dava ajuda. Fui monitor de cálculo durante 2 anos. Que legal. Isso pra mim foi uma novidade, e eu te conheço há muitos anos. E Deus foi fazer dei aula publicidade e particular propaganda. de matemática, cara. Dei aula particular de matemática, porque tinha que se virar, né? Sim. Então dava aula particular de matemática para um ou outro, anunciava, fazia isso. Porque nos outros cursos o pessoal também precisa muito de matemática. Sim. Mas é uma disciplina difícil, né? Tipo, o cálculo na engenharia, o cálculo na arquitetura e tal, os caras não sabem direito. Então ia lá e dava essas aulas particulares também. Mas você fez matemática na PUC? Fiz na PUC. Na PUC. Eu mudei de curso, na verdade. Análise de sistemas era muito caro. Tipo, vamos dizer lá, no tempo, sei lá, era 700. E matemática era tipo 200. Então eu tive que migrar para um bem mais barato, assim, sabe? O meu irmão, ele fez vestibular para engenharia civil, aí ele passou em segunda opção de matemática. Aí ele ficou, acho que ele cursou 1 mês e meio de matemática, e daí ele passou na última chamada em engenharia civil. Aí ele foi para civil, mas era engraçado, que daí ele ia fazer matemática. E eu acompanhei ele, né? Poxa, era complicado. Ele fazia na Federal, e curso de matemática na Federal era bem puxado. Não, você tem que estudar muito. Tem que estudar muito. Tipo, eu lembro de vários dias que chegava em casa, tipo, 11 horas e tinha que ficar estudando até, sei lá, 2. Porque se você não... O problema da matemática, se você não estuda naquela hora que você aprendeu o troço, amanhã você já não faz mais. Eu quando o primeiro ano de faculdade, eu lembro, cálculo diferencial integral, a gente usava um livro chamado Pisco 9. Cara, é um livro horroroso, tipo, 0 usabilidade, uma coisa assim, parece que ele é batido à máquina. E você lê aquele troço, você não entendia. Você se perde. Não entendia, era complexo, era difícil. Só exercício, o cara explica em 2 linhas e pau, exercício. Mas é engraçado, eu lembro disso. E tem coisas que eu lembro de matemática, né? Por exemplo, coisa que eu uso bastante é a questão de séries. Né? Eu uso hoje, eu entendo muitas coisas que a gente usa na parte de marketing aí. Séries é uma coisa que eu uso para estudar, para trabalhar. Vem dessa parte de matemática ainda. Tipo, na verdade, assim, as pessoas, assim, em geral, elas subestimam, né? As mesmas disciplinas que a gente tem na escola, né? Porque eu não vou usar nunca isso, porque não vou ver e tal. Mas, cara, tem
Te facilita muito a vida em várias coisas. É que eu vejo o seguinte, né? Hoje a gente vive numa geração do método pronto. Uhum. É a galera que Do pega vídeo lá de 30 segundos, né? o Eu guru, aprendo nisso aqui, né? né? Faz o cursinho daquele guru de marketing, o cara tem uma metodologia, ele aprende e aquilo vira uma lei para tudo. O que eu acho assim, essa metodologia, ela realmente ela funciona em vários casos, mas ela não funciona para todos os casos. Então as pessoas, acho que elas têm que aprender a pensar, né, a criar a metodologia, a deduzir fórmulas, a deduzir processos que formam metodologias. É assim, bom, você sabe, né? Mas eu dei aula há muitos anos, né? E eu sou meio restritivo a essa coisa do guru da fórmula pronta. Por quê? Porque eu sempre falei pros caras, tem muita gente que fala assim, porque às vezes estudar não é tão importante, o que importa é a prática. Eu acho que conceito encurta caminho. Então assim, tipo, se você sabe do que o guru tá falando, do conceito que ele tá falando, aí é válido você ver o que o cara tá falando. Agora, se você não sabe nada e você vai acreditar baseado só no que ele tá falando, você tá perdido, porque você não sabe de onde veio aquilo que ele tá falando. Então você tem que ir mais a fundo, né? Você tem que conhecer de onde vem aquelas coisas. Por exemplo, você pega uma pesquisa e lê. Uma pesquisa política que seja. Sim. O cara entrevistou 2.000 pessoas. Por que ele entrevistou 2.000? Qual é a lógica? Qual é a lógica? Universo? Exatamente. Tipo, ele vai Tipo, o cara entrevista 3.000 pessoas no Brasil. De amostra estatística lá pra falar, pra presidente X tem 50%, X tem 40% e Y tem uma margem de erro de tanto. Com uma margem de erro de tanto. Geralmente o cara já sai quando ele vai criar aquela amostra que ele vai entrevistar, ele já sai com aquele número pronto. Ele sabe tudo que vai dar de erro, aonde ele tem que entrevistar e tal. Mas o cara pode entrevistar onde ele quiser. Por exemplo, você já fez pesquisa muitas vezes, né? Sim. Quando você vai contratar uma pesquisa, você quer falar com o cara do público classe A. Você vai ter que ir em determinados locais, você vai ter que entrevistar nos lugares certos. Sim. Então você tem que, para aquela pesquisa que estão te mostrando ter credibilidade, de verdade, não basta 2.000 entrevistas. Existe um... Você tem que saber por quê, aonde entrevistou, com quem foi, qual que é a metodologia inteira daquele negócio, por que entrevistou no bairro classe C, por que entrevistou no A, por que entrevistou no B, se a amostra foi representativa ou não, entendeu? Então, assim, tipo, fica meio solto quando o cara fala assim, porque na pesquisa tá dando 50%. Ela é solta. Se ele não entender o conceito, se ele não entender a metodologia, ele não vai saber o porquê. E a nossa sociedade vive disso. Eu percebo o seguinte, né? Nós viemos de uma geração que nós estudávamos efetivamente conceitos, pessoas que pensaram o mundo da gestão, dos negócios, né? E hoje, muito do que esse pessoal faz de metodologia pronta, eles bebem em todos esses conceitos. Mas quem está comprando essas metodologias prontas, eles não entendem esses conceitos. Não, mas eles bebem isso aqui do conceito. Mas eles não lê o livro do cara. Você tem que ir lá, né, para entender, por exemplo, você tem que entender um Kotler, você tem que entender um Porter, você tem que entender um Peter Drucker, você tem que entender esses caras, porque foram os pensadores do mundo moderno, da gestão moderna. E agora tem um novo paradigma, né? Você pega toda a parte de gestão hoje de startups, de empresas de tecnologias, também mudaram, eles quebraram paradigmas, né? Cortaram um caminho para cá. Eu lembro que Porter falava muito em focar, né, onde você tinha um segmento de negócio que você focava, mas hoje as empresas modernas, elas diluem os investimentos, elas têm negócios em áreas diferentes, né? Sim. Você tem uma Amazon, por exemplo, que é o maior e-commerce do mundo, mas também virou o maior data center do mundo, né? Então, e no caso deles, até assim, tipo, isso é legal você falar, né? Faz todo sentido, né? O negócio dos caras tá todo na nuvem, eles precisam disso aí. Sim. Né? O negócio deles não é o livro. O negócio deles é a loja que vende o livro e tudo aquilo ali. E ter a infra, né? Isso, exatamente. A infra faz todo sentido. Só mais um pouquinho sobre isso que você está falando. A gente, hoje, a nossa área, né? Vamos dizer assim, eu considero o marketing minha área, né? A nossa área, ela sofre muito disso, hoje. Qualquer cara entra ali, não sei, entra no LinkedIn, você acha 20 caras falando de marketing. Um cara que não sabe nem o que é marketing de verdade, né? Então, eu acho... A gente fala de marketing digital, para mim é uma das referências de marketing digital.
Porque, pô, você tá no marketing digital desde 90 e tanto, né? Então eu sei que você sabe o que você tá falando, né? Não é um maluco desses aqui que vai me falar assim, porque marketing digital é fazer isso e aquilo. Cara, marketing digital, legal, mas ela é uma parte do marketing. Ele não é tudo. E hoje muita gente acredita que só fez isso e já sabe o que é. Entendeu? Existe uma construção, né? É que para muita gente, marketing é comunicação e propaganda, né? E o marketing, ele tá em toda a cadeia do negócio. O marketing está na logística, ele está no armazém, o marketing está no financeiro. Por exemplo, hoje, se você recebe uma cobrança errada, se a tua experiência com atendimento foi ruim, se a tua experiência dentro da loja foi ruim, tudo isso é marketing. E as pessoas não têm essa visão, elas têm a visão da comunicação e da propaganda. Hoje mas é que isso aí é o que está na vitrine, né? É o ponto final, né? Vamos dizer assim, é a última milha. Exatamente. Não tem... Não, tanto que eu tenho uma bronca danada, assim, tipo, a galera fica implicando com o tom do amarelo que vai no post e eles esquecem do todo. E nós sabemos, porque você está nessa ponta também, que no final, uma das coisas mais importantes é a performance de venda. Né? No final é o resultado, é a última linha que faz a diferença para qualquer empresa. Eu acho que você percebe isso. Não sei quanto você está envolvido diretamente na produção do anúncio, mas eu não ligo muito pra corpo, não sei o que. Eu acho que a gente tem que ter uma linha de comunicação pré-definida, né? Sim. E organizada, que não fuja daquele caminho que você já criou. Mas, cara, a gente tem que passar a mensagem para vender. É isso. Eu acho óbvio que tem o branding também, né? Que eu acho muito venda, importante, né? Você tem um branding, você tem um guide para você seguir, né? E a empresa é a identidade da empresa, etc. Mas o que me preocupa é que existe um zelo de tempo, de esforço em cima disso e acaba não tendo... Um zelo desnecessário. Um cuidado que não precisa. Cara, eu acho que o cuidado precisa. Vou reformular. Vamos dizer assim, é um cuidado além do que você já definiu. Além do que você precisava. Porque daí o que acontece? Você deixa de lado o que é mais importante. Isso, exatamente. Né? A empresa ela não está olhando para o comercial, para a venda, para a performance dela. Porque a empresa perpetua a partir do momento que ela tem resultado, que ela realmente vende, que é o que faz a diferença. Né? Então eu tenho uma preocupação, porque me parece... Sabe o que me parece isso aí? É uma zona de conforto, porque aqui o teu risco de errar é menor, então você fica lustrando aquele negócio, né? É a impressão assim, você tem um carro, você fica lustrando, mas você não sai com ele para passear, né? Mas ele tá na garagem, ele não suja, ele tá bonito, todo mundo tá olhando assim, uau, como tá bacana, mas não você não desfruta, não sai dali, né? Não sai dali. Então é essa a visão. Assim, o que me preocupa de verdade, assim, quando a gente faz anúncio todo dia praticamente, né? Todo dia, a gente fala muito das coisas todos os dias. O que me preocupa é texto. Você falar o português errado. Pra mim é isso que preocupa, entendeu? Eu leio o texto, tá bom, pra mim já vai, entendeu? Cara, e passar a mensagem correta você também. Deu aula, né? É impressionante a dificuldade que nós temos hoje de encontrar profissionais que escrevem um português correto. Impressionante. Nós hoje, por exemplo, muitas coisas passam pela minha revisão, pela revisão da Raquel, porque nós tivemos muito problema com pessoas que escrevem mal, que escrevem errado. Não, isso aí, cara, no primeiro, segundo ano que eu comecei a dar aula lá na Unibrasil, né? Eu dava aula de mídia no primeiro ano, e daí depois dava aula de introdução à publicidade, ou história da comunicação, não lembro. E aí as provas, eu não gosto de fazer prova fechada, com marcação de X. Eu gosto de fazer questão aberta, pro cara escrever. Meu Deus, cara. Daí eu corrigia o erro de português. O erro de português. Puta, os alunos ficavam loucos comigo, porque eles diziam que aquilo não era aula de português. Mas o mínimo que você pode fazer, por exemplo, você vai escrever teu currículo, vai escrever um e-mail, vai fazer qualquer coisa, você precisa falar direito. Mas você escrever é você se expressar, é você tirar o teu raciocínio da cabeça e colocar no papel. Me preocupa muito isso. Eu tenho um lado, assim, acho que talvez o meu segundo lado profissional, eu dei aula há muitos anos
eu gostava muito de dar aula, né? Mas a minha pegada de aula era muito prática, não tinha provas, etc. Era esses cursos livres que a galera realmente vinha já uma galera de mercado, de alto nível, que vinha para compartilhar conhecimento e aprender. Então, era diferente de um curso universitário, né? Que você está ensinando pessoas. Mas eu tenho uma preocupação muito grande com a educação, né? Tanto que hoje eu tenho 2 filhas, nós mudamos de colégio por essa preocupação de educação, e elas estudam na escola e a gente dá aula em casa, né? Até eu gostaria, se nós tivéssemos tempo, nós daríamos aula, elas fariam homeschooling, mas é incompatível com o nosso lado profissional, não dá para eu virar professor das minhas 2 filhas. Então, eu e a Raquel... não acho nem sadio, sabia? Cara, eu gosto. Eu não acho sadio pelo desenvolvimento do ser humano. Você é bom, porque acaba fica não tudo sendo... no teu... a sociedade fica fora dele. Esse é um dos lados, realmente. Mas nós criamos uma metodologia que a gente complementa. Então, elas têm aula dentro da escola e nós damos um apoio, um reforço em casa. De conteúdo. De conteúdo. A gente sempre está puxando. Eu me preocupei com 2 coisas em educação, vamos dizer, dos filhos, assim. Eu me preocupei que a escola tivesse uma orientação para formação humana. Sim. Porque eu não gosto muito do modelo de educação que forma a gente só para estudar. Eu acho ruim isso. Eu prefiro uma escola que tenha essa preocupação em formar uma pessoa para a sociedade. E em casa a mesma coisa. Tem um viés prático também, né? Para você, porque às vezes você acaba ficando num viés muito acadêmico. Sim. E aí também, cara, parece que você... Não, e ela precisa disso aqui que a gente tá tendo. Precisa de relacionamento. E ela precisa respeitar o outro. Ela precisa entender que o outro é tão bom quanto ela para fazer as coisas, né? Sim. Ela pode contribuir, mas o outro também pode. Então, assim, e acho que outra coisa que me incomoda um pouco na sociedade atual é o egoísmo das pessoas, assim, elas olham muito para elas e pouco para o contexto. Assim, você vê, todo mundo tá preocupado em ganhar, em fazer o dele e tal, e blá, 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 mas não tá preocupado com o que tá acontecendo com o cara do lado. O que ele vai fazer, como que vai ser e tal. E eu acho que a gente precisa ter isso, porque senão a sociedade não vai, entendeu? É porque a sociedade mudou muito, né? Sim. E essa questão hoje até de segurança, você não solta um filho teu na rua, andando a pé, pegando ônibus com menos de 10 anos, não vai. Então, o que acontece? Acaba que eles vivem numa bolha dentro de um colégio, restrito aí numa classe social igual a deles. X, igual a deles. E aí acaba não convivendo. E isso é um problema, porque nós, né, você é mais novo que eu, mas a gente veio de uma geração próxima, nós convivíamos com todo mundo. Tava lá o pobre, o rico, né? Tava todo mundo no mesmo ambiente. E eu acho que isso nos fez respeitar a diversidade, né? E nos deu acesso hoje para circular tanto dentro de um nicho de mercado quanto do outro nicho. Sim. Não, isso é fato. Assim, tipo, eu acho que a gente tava num modelo social diferente do que tem hoje, na verdade, assim, né? A gente via de tudo, né? Porque se eu pegava Expresso, sei lá, com 12 anos de idade, já pegava Expresso. Pra andar um trechinho desse tamanho, mas já pegava. Vamos dar uma pivotada na história? Vamos falar um pouco lá das coisas que estão acontecendo na software lá, que tem coisas muito legais, né? Poxa, hoje vocês têm algumas verticais como produtos principais dentro da empresa, né? Tem a vertical da construtora, tem a vertical de bares e restaurantes, tem a vertical de gestão de empresas de frotas, tem um super ERP para empresas de pequeno porte, mas com muitas funcionalidades diferentes, né? E tudo isso crescendo a todo vapor. Essa parceria que vocês estão fazendo com o grupo da Gazeta do Povo na parte de bares e restaurantes, que muito legal, a parceria que estão fazendo com a Algar na questão de inovação. Vamos trazer um pouco disso aí para contar para o mercado sobre isso aí. Por onde você quer começar? Eu dei o universo inteiro aqui, né? Há uns 9 anos atrás a gente se encontrou, eu e meu irmão, de volta, né? A gente, assim, tipo, sempre conversei da empresa com ele, né? Então, chegou uma hora lá que a gente sentou e falou, vamos testar.
Vamos ver se vai dar certo e a gente se encontrou. E até vocês se encontraram da seguinte forma, Fábio empreendendo e você vindo de várias grandes empresas, né? Sim, RPC, que eu trabalhei muito tempo, Grupo Paulo Pimentel.com, Grupo Boticário, GVT, então eu trabalhei em muitos lugares, né? Trabalhei um período curto na RBS também, Verdade, outro período eu lembro que você estava na na Guedes RBS. com o Thiago Stachon, né? Que, cara, é um profissional absurdamente qualificado, ele é demais, me ensinou bastante coisa. Um abraço pro Thiagão. Thiagão, Tiagão, acho que VP de marketing da Unicesumar, até Unicesumar, onde eu lembro. Acho que agora a Unicesumar até mudou de nome, Vitro, né? Ele acho tá lá ainda, né? Ele é o VP. Legal. É um cara sensacional. Então, trabalhei em todos esses lugares, voltei para RPC em determinado momento, né? Fiquei de 99 a 2005, saí, fiquei 2 anos fora, pulando em alguns lugares e voltei para RPC. Pela mão do PC. Né? Pela mão do PC. Grande PC. E aí, quando eu saí de lá em 2011, eu era coordenador da área de inteligência de mercado da Gazeta. Tinha passado pelo corporativo, pela TV, pela rádio. Trabalhei em várias áreas lá. E aí fui pro Boticário. Aí fiquei um ano e meio na área de pesquisa de mercado do Boticário. Foi uma escola também, muita coisa para aprender lá. Super empresa, né? Super empresa. Aí fui pra GVT. Aí fiquei 4 anos na GVT. Em paralelo, abri uma franquia de lavanderia, né? Fui dono. É verdade. Eu lembro disso. De franquia. Então fiquei 3 anos com a franquia das lavanderias. Foi um negócio que, assim, aprendi um monte, sofri na pele a dor do dono lá, né? Do empreendedor. Isso, que é difícil, não é fácil. Mas foi legal, porque eu percebi que se não for pela gente, o troço não vai. E isso foi bom pra mim. Foi sofrido, mas foi bom. E aí um dia, tinha saído da lavanderia, tava há 1 mês, eu acho que em casa, tava vendo o que eu ia fazer, dava aula ainda, né? Eu nunca parei de dar aula nesse tempo todo, né? Eu dei aula na Unibrasil. Cara, mas uma coisa legal da aula é que você aprende dando aula, né? Aprende... Você se força a estar se atualizando, muito, né? Você aprende muito, porque você tem que ler, tem que organizar a informação pra você dar aula e tal. Então, dei aula na Unibrasil, na ESIC, na Facinter. Depois entrei na Positivo, daí eu fiquei só na Positivo. Fiquei de 2013, acho que até 2022 na Positivo. 2013 e 14 na graduação. E de 15 até 22 só na pós. Então, fiquei bastante tempo lá. Legal. E em 2016 ou 17 eu entrei na software. Nesse entremeio do que eu vou fazer agora? Pra onde que a gente vai? Conversei com o Fábio, vi que ele estava encavalado, né? Você sabe disso, né? Já era agência da... Sim, já era agência da software. Já. Né? A gente tá juntos aí há muito tempo. Aí entrei lá e ele falou pra mim assim, ó, pega o Pipe Drive aí e vê o que tem aí. Então, aí eu olhei o Pipe Drive, tinha, sei lá, 100 clientes parados lá. Porque ele não tinha tempo, né? O Fábio é aquele cara que tá programando, quer vender, quer fazer tudo ao mesmo tempo e aí encavalou. Homem suporte, né? Aquela preocupação absurda com o cliente, né? Que assim, mas ele tem algumas frases que são sensacionais, né? Que eu guardo comigo sempre. Primeira, antes de todo mundo pensar em renda recorrente, eu já fazia. Cara, ele sempre fala isso. Quantas vezes você já escutou? Muitas. Muitas vezes, né? Então essa é ótima. A outra frase que eu acho sensacional dele é que ele fala assim, o cliente chato é o melhor cliente, porque ele reclama e te faz melhorar. Então é isso mesmo. Cara, o cara que mais reclama de você é o que mais te faz crescer. Verdade. Ele é chato e tudo mais, mas é ele que tá usando. Ele sabe quais são os problemas do produto e ele te diz. Enquanto outros têm problema, não falam nada e trocam. Aí você não sabe o que aconteceu. Então tem frases assim que são muito, muito legais, assim, que eu sempre guardei comigo. Então eu chego lá, Pipe Drive cheio, e começo a ligar pros caras, né? Sem saber nada, né? Não tinha tempo, ele me ensinou, sei lá, 3 dias. Parou e falou assim, não, esse sistema funciona assim, esse aqui funciona assim, esse aqui funciona assim. E eu, assim, sou uma pessoa que não tem medo, né? Peguei o telefone e comecei a ligar pros caras. Nem medo, nem vergonha. Nem medo, nem vergonha. E aí, pô, já aconteceram logo no começo aconteceram várias vezes de eu vender um negócio que não tinha no sistema ainda. E aí eles tinham que correr atrás pra programar, pra fazer e tal. Mas assim, a gente começou a vender muito mais, logo de cara, porque eu peguei aquele monte de cliente encavalado que queria, mas não era atendido.
E aí foi vendendo, começou, ele viu que dava certo, eu comecei a receber proposta do mercado para sair. Daí ele falou assim, não, você não vai sair, você vai ficar aqui. Eu falei assim, mas Fábio, não dá, vou fazer mais coisa em outros lugares, vou ganhar mais e tal. Mas eu falei assim, não, André, vamos fazer de outro jeito aqui então. E aí a gente começou a se... Cara, é a combinação perfeita, cara. Você e o Fábio se complementam muito, né? Sim. Porque tem esse lance do Fábio mais introspectivo, mais no desenvolvimento, esse cara mais tech, né? E você totalmente vendas, né? Desprendido, né? Deu uma potencializada na software animal. Eu acho que coisas assim que são vistas de verdade, que eu acho que a gente conseguiu fazer, a gente mudou totalmente o marketing. A gente cresceu no branding, cresceu nas formas de divulgar os produtos. Eu acho que a gente mudou muito isso, né? Foi legal, porque aí eu e vocês, a gente se conhece também, a gente conseguiu fazer coisas relevantes, novas, diferentes. O comercial cresceu e a gente começou a aparecer pra gente que a gente não aparecia. Isso foi legal também. E outras coisas foram acontecendo meio naturais, assim, a empresa foi crescendo, a gente mudou de escritório, o escritório foi ficando mais bonito, as pessoas foram vendo a empresa de uma maneira que elas não viam. Nossos concorrentes começaram a ver a gente, coisa que ninguém se preocupava. E agora eles se preocupam, eles ligam pra gente, perguntam. Quando a gente começou a parceria com a Pinó lá, que é a spin-off da Gazeta do Povo, o primeiro cara que foi ver a gente foi um concorrente. Ele foi ver a nossa marca exposta num lugar que ele queria estar. Entendeu? Então, tudo isso foi acontecendo num par e passo desse desenvolvimento juntos, entendeu? De um empurra e puxa, né? Tipo, eu empurrando, ele puxando, dizendo calma, não é pra ir por aí. Então acho que nisso a gente se complementa muito. Mas não é um relacionamento sem briga, né? Ele falou aqui aquele dia, né? A gente briga, mas a gente é muito consciente do que cada um pode e não pode. E a gente é muito consciente que mesmo que a gente brigue, a gente vai continuar se falando. Cara, mas isso é muito saudável, né? Sim. Por exemplo, eu tenho... A minha sócia é a Raquel. A Raquel é minha esposa. Poxa, não é fácil ter uma sociedade marido e mulher, porque você tem dentro de casa uma sociedade, né? Sim. Com filhos, com casa, etc. E ainda dentro do negócio. Então a gente separa muito e todo mundo acha, vocês são muito parecidos. Eu falo, não, a gente é totalmente diferente. A Raquel pensa, ela me critica, a gente entra em embates, mas sempre a gente se dá bem. Então no final tem respeito, acaba que um ou outro cedem nas suas ideias e as coisas vão caminhando. Eu acho que assim, é bem isso mesmo. A condição é essa, assim, eu acho. Cada um sabe até onde pode ir. E o legal é ser diferente, né? Porque se fosse mais um Fábio, você... mas não ia adiantar nada, né? Ou se o Fábio fosse o outro André. Então vocês são complementares, sim, né? Sim, nesse sentido, sim. A gente consegue enxergar coisas diferentes, cada um na sua área, vamos dizer assim, mas consegue também contribuir com o outro na área dele, né? Mesmo que assim, tipo, meio contrariado, a gente consegue prosseguir, né? Por exemplo, hoje, segunda-feira, a gente teve uma reunião... Segunda? Não, se foi segunda. Uma reunião para falar da evolução do produto de bares e restaurantes, né? O que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, e tava lá eu, do comercial, olhando o que o nosso cliente pode ver de melhor, entendeu? Então, a todo momento a gente tá nessa... É que você chegar numa maturidade de produto assim, quando vocês já fecharam toda a parte de escopo de serviço que funciona, de processo, de informações, você começa a entrar numa parte de usabilidade, Sim. né? Que aí você que está no contato com o cliente, né? no dia a dia, você vira um dos maiores colaboradores para esse desenvolvimento, né? Sim, porque a gente escuta do cliente o tempo todo, né? Vale destacar aqui que o suporte também está diretamente relacionado comigo. Financeiro também, a parte de cobrança. Então a gente escuta isso do cliente o tempo todo, né? Você está plugado no cliente. Isso, o tempo todo. E assim, a gente também tem aquela coisa do cliente que... O Fábio continua fazendo coisas comerciais também, né? Então, tem o cliente que fala direto com ele, a maioria dos clientes fala direto comigo, mas assim, a gente é muito preocupado com que o cliente consiga falar com alguém, né? Então, agora a gente até implementou os grupos de implantação lá. Então, quando um cliente novo entra,
ele já entra em alguns contatos, né? Então, tipo, ele vai ter o contato do suporte, contato do coordenador de suporte, o meu e do Fábio. Então, a gente tá em todos esses grupos. Por mais que a gente não responda diretamente, a gente tá sempre olhando o que tá acontecendo. Estão monitorando. Isso. Daí, se o cara fica muito tempo sem resposta, a gente atende. E finais de semana, por exemplo, o plantão não pode responder, quem responde somos nós. Então, a gente tá muito ligado ao cliente, a gente sabe o que tá acontecendo com ele, sabe? Então, não é uma coisa assim despreocupada, né? Cara, isso é um grande diferencial, É um diferencial. E a gente não tem atendimento por robô também. Porque nós, toda a nossa parte técnica, onde a gente fez integrações com empresas de ERPs, etc., a gente sofria muito, porque a dificuldade de você ter o contato, ter o suporte, e a gente percebia que a equipe de implantação era com um nível técnico muito elevado, e a equipe do suporte era com um nível técnico muito baixo. Então, você estava falando com um cara que não entendia nem do produto, não tinha capacidade de resolução, o pior de tudo ainda. Sim, eu não sei se foi você que fez ainda, mas nosso primeiro slogan era a qualidade que você espera com o suporte que você merece. Que era assim, o Fábio tinha sempre muito essa preocupação de responder o cara, entendeu? Acho que fui eu que fiz esse slogan. Acho que foi você que foi, eu não tenho certeza, mas... E hoje na nossa missão tá escrito uma coisa bem semelhante a isso, né? A gente quer continuar crescendo, a gente quer trazer resultado para os sócios, mas a gente quer atendendo o cara do jeito que ele merece, entendeu? A composição é essa. Mas veja, agora trazendo um papo de marketing, né? Cara, isso é uma proposta de valor porque está dentro do DNA de vocês, sim, né? Sim. Então, a software, ela é isso. Então, ela pode bater no peito e dizer, sim, porque isso vem desde as histórias do Fábio viajar lá para aquela cidade, não sei de onde, de ônibus, para dar suporte lá no primeiro cliente dele, né? E é uma preocupação de vocês sempre, né? Sim, a gente... Isso é uma coisa assim que... De todas as empresas que eu trabalhei, de RPC, Boticária, GVT, todas, a que eu mais tenho segurança em falar que a gente vai fazer é a software. Por quê? Porque eu olho pra trás e o Fábio tá lá. Eu sei que ele vai entregar. Isso é forte, você viu o que ele escreveu aqui? Isso é forte, o que ele falou aqui? Não, mas você viu o que ele falou no podcast que ele tava aqui com você. Ele falou, meu comprometimento com a entrega é total, eu vou entregar pro cara. Não, então a gente realmente meu relacionamento de negócio com o Fábio, ele já foi em vários pontos. Hoje, há muitos anos, vocês são nossos clientes, né? A software é cliente da .com. Mas antes disso, nós fomos clientes de vocês. Então, nós pegávamos projetos e vocês entravam desenvolvendo projetos conosco. Nós já fizemos portais, softwares complicadíssimos juntos. E, cara, eu tinha essa mesma segurança. Eu batia em prazo com o cliente e eu olhava para trás e dizia assim, não, eu tô tranquilo que o Fábio vai resolver isso aí. Antes de entrar nos produtos propriamente ditos, eu quero contar uma história para você. Há 2 semanas atrás, eu fui para Porto Alegre. Foi nosso primeiro cliente de bares e restaurantes que a gente instalou lá 2 semanas atrás. Né? Uma semana antes de começar o Festival Bom Gourmet lá. Eu tô citando isso aqui porque eu vou falar da parceria com a Gazeta, então a gente vai se aprofundar nisso daqui a pouco. E eu fui pro cliente, e o cliente estava muito nervoso. Porque ele ia abrir no outro dia, e ele queria ver tudo funcionando. E ele me via lá fazendo as coisas e tal, ajeitando daqui e dali, porque eu fui meio que como suporte / comercial para lá. Uhum. Então eu tinha o suporte aqui em Curitiba me ajudando a configurar tudo lá, mas eu tava com a cara de quem... Não com a cara do comercial, mas com a cara da entrega lá. E aí a cliente, em determinado momento, assim, passou todo o período, tipo, a gente finalizou tudo que tinha pra fazer lá. Ela chegou assim, acho que era umas 10 horas da noite da terça-feira, eu fui na segunda. Ela inauguraria na quarta? Não, ela inauguraria na terça. Era umas 10 horas da noite, depois da inauguração, na terça. Ela olhou pra mim e falou assim, ai, André, tô com raiva de você. Mariana, um beijo. Eu tô com raiva de você, você é muito calmo. Eu falei, não é que eu sou calmo, eu tô acostumado, eu já sei que a gente vai entregar. Não tem problema. Tudo que tá acontecendo aqui, eu já sabia que ia acontecer. Agora a gente só vai ajustando conforme as tuas necessidades. Porque eu sei que a gente vai entregar, entendeu?
Eu não vou chegar lá e vou ter uma surpresa. A gente vai fazer o que tem pra fazer. Os softwares hoje que vocês comercializam estão super maduros, né? Então Exatamente. vocês já testaram, retestaram, estão em grandes empresas. Estava comentando que, vocês trabalham com empresas internacionais, né? Com grupos grandes. Sim, não, a gente trabalha, cara, hoje já não tem mais medo, sabe? Não tem uma barreira, né? Nesse ponto para furar. Não é que não tem uma barreira para furar, óbvio. Implantação de sistema não é uma coisa simples. Eu sempre falo isso. Eu vou vender para uma construtora. O cara já está trabalhando com um sistema, vai trocar para o nosso? Não vai ser fácil. A equipe dele, culturalmente, já está preparada com outro software. Sim. Ele vai ter que migrar um monte de informação de um para o outro. Não vai ser uma coisa... vou trocar de hoje para amanhã, vai estar tudo funcionando. Tem um transtorno. Tem né? Tem um tempo de maturação. Um software de construtora demora aí entre 45 e 3 meses pro cara... 45 dias e 3 meses pro cara se ambientar e falar assim, tá funcionando. Não é uma coisa de hoje para amanhã. Num restaurante é diferente, é mais rápido. Mas ainda assim, demora 15, 30 dias pro cara falar assim, tá tudo bem. Tá Sabe tudo funcionando. que eu acho uma operação de gestão de um restaurante tem muitas variáveis, cara. Porque é produto, é serviço, é atendimento... Cara, é um negócio que tem que ser ágil, Sim. né? Então, por exemplo, tudo tá acontecendo real time, né? Não é um processo simples, né? Não é um processo de gestão do restaurante. É um processo, vamos lá, complexo. Complexo que eu digo não pro sistema. Pro sistema não é tão complexo que nem de uma construtora. Uhum. O que acontece com o sistema dentro de um restaurante? Ele tá envolvido em muitas pontas, vamos dizer assim. O garçom tá com o celular na mão lançando, o caixa tá recebendo esse pedido, a impressora na cozinha tá imprimindo o pedido. Tudo isso tem que estar muito fluido pro sistema não aparecer. O sistema não precisa aparecer pro cliente. André, tive uma ideia agora. Depois de terminar o podcast, me cobre, cara. Uhum. Não posso falar agora, senão tu entrega a ideia pra todo mundo. Surpresa, cara, tinha uma ideia muito legal. Depois a gente volta e conta que desse negócio saiu essa ideia, tá? Mas é o juiz do futebol. O cara, pra ser bom, ele é melhor que ele não apareça, né? Obviamente que em algumas operações vai aparecer, né? Tipo, o cara do autoatendimento, ele vai pedir no autoatendimento, só que o pedido tem que chegar lá na cozinha, tem que ir pro caixa, tudo tem que acontecer, entendeu? Tem que cair no contas a receber pro cara gerenciar, tem que baixar no estoque, tem que fazer tudo, né? Mas aí, o que eu tô comparando os dois sistemas é que uma construtora, ela tem... Cara, a nota fiscal que vem da construtora é 15 vezes maior que a nota fiscal que vem do restaurante. É isso que eu tô querendo dizer. O ticket, né? É outro... O projeto é muito maior. Você vai pegar um cara que constrói apartamentos aí, vai botar todo aquele orçamento ali. Você tá falando de 50 milhões de reais num negócio do cara. Um VGV de 50 milhões. Isso, exatamente. O cara tem que ter um CNPJ para cada obra, vai ter entrada, vai ter um empreiteiro que vai trabalhar para ele, que vai ter desconto. E, cara, então, assim, é muito, muito mais processos envolvidos do que o número de processos num restaurante. Mas cada um com seu negócio, né? Cada um com o seu tipo de complexidade, cada um com o seu negócio diferente. A operação de um restaurante é complexa, é intrincada, não é? Ela é intrincada. É uma mini indústria. E às vezes uma economia num negocinho pequeno é o lucro do cara. Sim. É o lucro do cara, é isso. E tem muito aquele esquema, né? O cara monta um restaurante, muita gente vai empreender. Vai cozinhar. Ele vai cozinhar o sonho dele. O sonho, exatamente. E aí que muito se perde. Isso. Se ele não vem com a visão de empresário... Tá morto. Tá morto. Tá morto, porque às vezes o cara quebra assim. O cara é um ótimo cozinheiro, mas é um péssimo gestor. E aí o cara entra pra cozinhar, não sabe comprar direito, não sabe atender o cliente direito e tal. E ele acaba perdendo uma oportunidade grande, porque... Assim nascem e morrem os sonhos, né? Isso, exatamente. E às vezes... Não, e o cara podia ter sucesso. Pense, o cara tem uma boa cozinha, que é o coração do cara. Mas ele não consegue gerenciar o restante, né? Mas esse é o lado da educação, é você diminuir a mortalidade, você trazer um índice de sucesso, né? Isso. Sabe que ontem eu fui numa palestra do Adeildo Nascimento. Você conhece o Adeildo? Fantástico. Esse cara é fantástico. E o Adeildo estava comentando sobre sucessão, que é a área dele, né? Uhum. E ele falando assim, olha,
30% das empresas elas conseguem suceder para segunda geração. Cara, vai Ele virando mora no Santa mínimo. Cândido também, meu vizinho. É teu vizinho? Meu vizinho me mandou um livro dele há algum tempo atrás. Eu vou chamar ele para um demais bate-papo também. aqui. Ele é sensacional. Não, você tá cercado de um monte de gente boa. Alisson, Adeildo, esses caras, são demais. São top, São realmente. demais. E, cara, mas que bacana. Então, agora a iniciativa de vocês voltando lá com a Gazeta. A Gazeta, essa vertical da Gazeta é a Food Co. Isso, exatamente. Né? E dentro da Food Co tem o Prêmio Bom Gourmet. Não, na verdade, assim, a Pinó ela é dividida em algumas empresas lá, né? Sim. Hoje. Quem é Pinó na Gazeta? Pinó é uma spin-off de novos negócios dentro da do Gazeta. grupo. Entendi. Exatamente. E aí, dentro da Pinó, tem o Gas Conecta. Sim, que é de tecnologia e inovação. Tecnologia e inovação, que até a gente tem conversado com ele sobre isso também. Tem o Prêmio Bom Gourmet, que aí a gente não vamos dizer, a gente não faz parte do Bom Gourmet, mas a gente é investidor no Bom Gourmet. Patrocinadores. Não, a gente é investidor mesmo. Né? Então, foi feita uma rodada de negócios ali, e a gente é um dos investidores do Bom Gourmet. Então, mas, cara, é muito legal. É um evento que, assim, pra quem é dono de bar e restaurante, vale muito a pena ir. Cara, faz muito sentido. Você foi no último, são profissionais expoentes que vão lá, assim, tipo, foi a diretora do McDonald's pra América Latina no último. Cara, eu fui, e eu que não sou do mercado, não sou dono de bar e restaurante, saí cheio de ideias, Sim, super não, legal, não vou abrir um nrestaurante, tá? Já tô numa fase que eu já não empreendo, mas trouxe ideias pro meu negócio, pros meus clientes, porque gostei muito da palestra do menino lá do Nanica. Nanica. Sensacional. Do franqueador. Né? E ele falou muito em Media for Equity. Uhum. Cara, tem tudo a ver. Veja, Media for Equity nos business deles. E é um negócio que é o nosso negócio. É teu negócio, exatamente. Né? Então, foi para mim uma aula. Sair de lá com mais conhecimento. Eu achei, assim, o evento ele tem amadurecido muito, assim. Eu vou desde o primeiro, né? Conheço todos eles, mas esse último evento foi muito legal. Ele bota os restaurantes na mesa com esses caras pra discutir, conversar, debater as ideias. E, pô, é sensacional. É muito bom. E, como eu gosto dessa história de tira o evento do acadêmico, traz pra prática, traz pessoas que estão no game, no fight, né, brigando com informação de negócio e compartilha, engaja, forma comunidades que se retroalimentam com informações, né, com soluções. Cara, e aí, cara, vou te falar assim, pra mim, eu e a Andréia, a gente conversa bastante, assim, então estamos lá sentados um dia, sei lá, 10 horas da noite, nós começamos a conversar disso. Pô, a sinergia é sensacional. Tanto para um quanto para outro, entendeu? Então faz todo sentido a empresa estar junto. Porque ela leva os dois para frente. Ela leva não só os dois, mas ela leva o restaurante para frente. Ela faz o cara crescer. E olha que legal. Olha que legal. A empresa de tecnologia, a empresa de mídia, trazendo o cara que está no mercado. Cara, faz muito sentido, né? Um ecossistema ecossistema próprio, praticamente. Muito legal. Muito legal. Eu, assim... E aí, a hora que a gente ficou olhando isso, a gente se empolgou pra fazer. Então, como eu te disse, o Fábio, né, ele no começo não entendeu muito bem, mas ele foi olhando, foi vendo o tamanho que aquilo tem, todos os parceiros que estão lá dentro, então a coisa, ela foi andando. Voltando, é a complementaridade entre você e ele, né, que conseguem hoje circular em caminhos, né, entra na pista de Fórmula 1 e vão lá fazer de Jeep lá no meio da trilha, né? Mas e aí o desafio seguinte, né, porque a gente não pode, né, parar nesse primeiro, né, eu acho, pelo menos. Vamos então botar esse filho para crescer agora, né? Esse é um filhinho lá que ele vai começar a crescer meio... Não sozinho, que a gente vai continuar junto com eles, logicamente. Legal mas é um filhinho que vai começar a crescer com as próprias pernas. Lá, um filho dizer, né? que já começa a crescer grande, né? Exatamente. Ele não é um recém-nascido, ele já tem estrutura, ele tem história, ele tem cases, e aí soma com outra empresa que tem estrutura, história e case. Cara, é muito legal. E aí agora a gente vai
olhar dentro da software para os outros produtos, né? Então a gente vai ter que começar a dar uma atenção maior agora, né? Comercialmente, comunicação, cuidados de desenvolvimento e tudo mais para esses nossos outros 3 produtos aqui, para que a gente também comece a alimentar mais esse lado que é só nosso, entendeu? Então a gente tá andando em paralelo, né? Vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma outra conversa pra gente falar mais sobre sobre as iniciativas sozinhas, esses segmentos, né? Porque, cara, vale muito a pena. E até entender qual é a lógica, entender a gênese desses produtos, como começaram, onde que eles estão, né? E é legal que a galera que está ouvindo, às vezes eles querem empreender, eles querem tentar entender mindset de negócio, de mercado, de empreendedor, e a gente começa a dar caminhos, né, para essa galera. Né? Vale destacar que no começo lá você falou da Amazon, né, que ela tá em várias vertentes e tal, Sim. E eu acho que esse é um desafio grande, né, porque parece que, bom, a gente tá em casa ali, né, eu e meu irmão e tal, e a gente tá olhando isso aqui todo dia, né, mas eu acho que a gente nunca pensou como a gente acredita que vai pensar daqui para frente, né, em segmentos separados, produtos diferentes, claramente, assim, né, que era a discussão que a gente estava tendo até antes do podcast aqui. Cara, e assim, muitos reclamam, né? A gente realmente vive numa época turbulenta de bastante mudanças, as mudanças acontecendo muito rapidamente, mas eu vejo assim, nunca vi uma época com tantas oportunidades, né? Não, com tantas oportunidades e com tanta chance de você ganhar mercado, né? Ganhar mercado, não vou dizer que é fácil, porque não é fácil, mas com tantas oportunidades para você poder mostrar teu produto, para você poder ganhar mercado, batalhando todo dia, como outra frase que é do Fábio, que é boa, né? É um cliente de cada vez, né? Todo dia você tem que ir atrás de um. Você não adianta você querer chegar a 1 milhão, porque você não vai chegar a 1 milhão, você tem que conquistar um hoje. Sim. Não vai chegar. Você tem que ganhar o de hoje, entender bem esse, ir para outro amanhã, ir para outro. É mais uma boa lição para a nova geração, né? Que os caras acham que eles vão... Você não vai de 0 a 1 milhão de um dia para o outro. De um dia para o outro, né? Você tem que ter essa consistência. Uma frase do Flávio Augusto, que ele comenta, poxa, ele já passou por vários planos econômicos, por vários governos, ele trabalha independente de governo, de se tá à esquerda, se tá à direita, para ele tá focado no negócio dele. Não tem político, não tem lado político. Você falou até da Gazeta que tem um lado político marcado. Não, é porque faz parte do produto, né? É, o produto dele. É um produto nichado. Não nichado, né? Mas é um produto que... É uma linha editorial. Não tem nada a ver. É um negócio. Sim, aquele ali é o negócio dele. É a linha editorial deles, né? Então, é como forma... Porque o produto deles é a mídia, então eles têm que ter uma linha editorial. Tem que ter uma audiência que esteja ali. Eu acho que, assim, a gente tem uma... Pô, a gente passou por um monte de dificuldade aí na pandemia. Sim. Mas aí é uma outra característica que, assim, eu não sou tão bom quanto o Fábio nisso. O processo de decisão dele é muito rápido. Muito rápido. Ele olha o que está acontecendo, ele já sabe que ele tem que ir por um caminho. Mesmo que esse caminho não esteja tão certo, mas ele vai. Entendeu? Então ele decide, vou por aqui, vou fazer isso e foi. Então, isso é uma coisa muito boa. Você não fica no meio termo, você vai. É um lado estratégico. Isso, é uma coisa ótima. Porque você não fica assim, vou por aqui, vou por ali. Cara, na pandemia, todo mundo foi pra casa, em 45 dias a gente começou a trabalhar. Vocês perderam muita receita na pandemia? A gente perdeu 25% de receita. Por conta bares e restaurantes, basicamente. Mas construtora... Mas é aí que tá. Cara, o cara tem... Às vezes... As construtoras não paravam, né? Brincavam que funcionário de construtora não pegava Covid, né? Cara, é um absurdo. Então, de 25 a 30 ficou ali. Ficou... Na verdade, sim, a gente ligava pro cliente, percebia que o cara não tinha receita pra pagar e a gente deixava o cara ficar sem pagar. Falava pro cara, não, fica aí. Pausava a cobrança do cara, ou tentava reduzir em 70%, 50% e tal, o quanto o cara aguentasse. E aí, seguir em frente. Vários restaurantes... Mas a gente fez coisas muito rápidas. Muito forte, né? Cara, foi assim... Foi um momento que você via que a empresa era consistente, sabe?
Tipo, a gente tava, perdão da palavra, a gente tava fudido, correndo atrás igual uns loucos, mas, cara, a gente foi lá e integrou com iFood, Rappi, com Uber Eats, integrou com todo mundo muito rápido. Sim, em 2 meses a gente já tinha uma solução pra entregar pros caras. Uau, que legal. Então foi bom isso. Foi bom. Não foi bom. Não, mas foi bom o aprendizado que aquilo ali trouxe pra gente. A agilidade, né? Isso. Aquilo ali mostrou que a gente tinha capacidade de se reinventar muito rápido. André, vamos marcar outra para falar dos outros produtos, pra gente falar um pouco mais sobre essa parte. Cara, foi muito legal, meu. Foi muito legal. Sabe que a gente não trouxe tanto na jornada do herói do Fábio aqui, mas, cara, que papo bacana, meu. Mas a ideia é essa, né? A gente tava falando aqui antes, né? A ideia é essa mesmo. O Fábio é o herói e eu sou o vendedor. Nós precisamos fazer isso. É isso aí que nós precisamos. Nós precisamos vender cada vez mais. E eu sou o cara do marketing. Isso, se relacionar cada vez mais, fazer a coisa andar, entendeu? Cara, é sensacional. E é isso. Ó, eu vou falar pra vocês, assim, eu sou muito feliz de poder participar dessa história. Assim, porque é um privilégio, né? Poder ter conhecido vocês, vivido aí todas essas fases juntos e entender a cabeça de cada um, né? Eu consigo hoje trabalhar com vocês na empresa e poder chegar para você e dizer, André, vamos apertar ali no Fábio, porque o Fábio não vai fazer, mas se ele fizer, aí a gente leva junto as coisas e ganha peso 2 aí para trazer o Fábio pro nosso time. E vice-versa, né? Às vezes eu chego no Fábio, Fábio, vamos trabalhar aqui, porque eles vão puxar o André. E provavelmente vocês dois se unem para puxar a minha aqui também, né? A conversa tem que ser assim, né? Todo mundo quer a mesma coisa, né? Todo mundo quer que a empresa vá para frente, e é isso aí. Legal. Cara, obrigado pelo teu tempo, obrigado por estar junto aí, cara, por confiar na gente e a gente poder caminhar juntos aí. Galera, valeu. Esse foi mais um papo aqui na Media Power. Fiquem ligados, curtam, compartilhem, etc. Todas essas histórias aí, tá? Que vai ter sempre mais bons papos como esse. O André volta, o Fábio volta, a gente vai fazer muitas coisas legais aí. Valeu. Valeu, obrigado.